Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Pronto, vamos para a nossa conversa de vida financeira. Eita, doutor Rodrigo, eu estou lendo aqui a revista Veja dessa semana. Trouxe 1, 2, 3 páginas sobre o nosso assunto. Eu venho falando do nosso crédito, que diz que ainda é caro. Venho falando de um alívio que a gente esperava nos juros, dizendo que não chegou. E fecha aqui com um camarada com cara de desesperado e a manchete lá em cima. O drama dos viciados em dívidas. Tem viciado em comprar, tem viciado em vender, tem viciado em dívida também. Seria o cara que gosta de dever? Tem viciado em consumo, Geraldo. A dívida é meramente a consequência do consumo pelo consumo. Eu tenho um amigo que eu costumo dizer que ele não consegue viver se não tiver uma parcelinha para pagar. Está sempre consumindo alguma coisa e dividindo no cartão de crédito aquilo que ele consome. Tudo é parcelado, né? Voltando à reportagem e puxando o que tem hoje no Jornal do Comércio, no Caderno de Economia, a gente está com a Selic aí de 6,5% ao ano, já sendo anunciado pelo Copom que vai reduzir, vamos chegar a 6% ao ano de taxa Selic. Mas a média dos juros anuais é 21,7%. Ou seja, os juros no Brasil é de 6,5% hoje ao ano, e se você for buscar um empréstimo no banco, fácil você vai pagar aquele empréstimo que tem garantia. Você vai pagar aí 30% ao ano fácil, sendo otimista, tá? Os juros de cartão de crédito chegam a 400%, 500% ao ano. Então, apesar da gente estar vivendo num país que os juros é baixo e a consequência disso é que os rendimentos que você tem no banco não rende mais, porque 6% ao ano é muito pouco, qualquer financiamento que você faça, você vai pagar valores extremamente a mais excessivos do que os juros que impera hoje no país, na economia do país. Então, o que precisa mudar para o cidadão é essa questão de entender o consumo dele, né? Como ele deve agir em relação àqueles desejos que a toda hora você está sendo instigado para ter. Você está dirigindo o carro, você está vendo um alto e baixo, você está recebendo mensagem no SMS no celular, você liga a televisão, no computador é toda hora o pop-up aparecendo na tela do seu computador oferecendo alguma coisa. Aquilo ali, aquele assédio da publicidade e do marketing vai alcançar alguém. Existe um público-alvo para aquilo não é por acaso, aquilo é extremamente estudado. Então as pessoas precisam se defender das armadilhas que a publicidade e o marketing fazem. Você vai no supermercado, a arrumação dos produtos de um supermercado é extremamente estudada, tem uma ciência enorme para aquilo. Então, a defesa do consumidor não é esperar um ato do governo. A defesa do consumidor é se educar contra as armadilhas do consumo e dos perigos das ferramentas de crédito, que a ferramenta de crédito é algo extremamente importante para o desenvolvimento de um país. Mas ela tem um lado perverso, que é pegar aquela pessoa desavisada e despreparada e levar para a ruína financeira. A palavra é essa. Nossa, Neves, que eu nunca mais vi. E o Santa Cruz, da Neves? Rapaz, deve? Querendo se ajeitar. E deve? No momento parece que sim. Quem sabe mais é Tininho, mas está querendo se arrumar. Talvez eu acho que consiga se arrumar. Dá trabalho. Como é viver o Santa Cruz? O Tonico me diz o seguinte: sem dever o Santa Cruz não sabe viver. É uma cultura que pegou, não é uma cultura que pegou no futebol. No futebol não do Santa Cruz, de todos. Você vê, o Sport passou aquela fase áurea, entrou nisso de novo. O Náutico, tudo é o futebol. Quer dizer, o futebol em geral está com essa cultura que tem que acabar, tem que mudar a gestão. Tem que mudar a gestão disso aí que o Rodrigo falou agora. É gastar o que tem, não é gastar o que não tem. Certo? Em cima disso, isso não se aplica muito, porque você não pode no Nordeste ter nenhum do Nordeste pode ter um padrão de um jogador de R$500 mil, como a turma paga fácil. Você sabe de quanto e quando o dirigente se emociona e vai lá e compra o que não pode comprar. Exatamente, aí fica nessa rotatividade.
Agora você veja o absurdo do futebol. O futebol extrapolou os limites do consumo e do gasto, né? O futebol, vou dar um exemplo, que Diego Souza ganhava 300 mil a 350, André no Sport também, e o Grêmio pagou 600 pra ele ir. 600 mil reais. O futebol no Nordeste não tem ainda status para isso, não. Então vive naquela fantasia, naquela bola de neve que um dia explode. Sempre foi assim aqui, sempre explodiram. Quando estavam bem, tá bem, logo depois vem. Então tem que mudar a gestão. A questão e às vezes num momento de grande Eliseu é que se formam os grandes times, Pronto, né? Náutico, o Hexa do Náutico foi um exemplo disso lá atrás. O Penta do Santa. Depois o Penta do Santa Cruz. Exatamente. E agora eu já estou ouvindo elogios, inclusive do dirigente do esporte, claro, ao que o Náutico fez para se refazer. Exatamente. Né? Em 2003, a gente está saindo um pouco do assunto, mas como é futebol apaixonante, dito mas também. Em 2003, eu, Branquinho e Eduardo Araújo, nos reunimos os três. Em 2003, pegamos 3 clubes em crise. Foi a última vez que passei pela presidência. E resolvemos, fizemos um seminário lá no Marotel, era Marotel. Fizemos um seminário lá, chamamos a imprensa, convocamos todo mundo, dizendo, vamos fazer um campeonato e um time do Nordestino com a região, com a prata da casa. Branquinho hoje, atual prefeito de Bezerros, ele diz, só quem cumpriu, só quem honrou isso foi Zé Neves. A gente tudo farrapou. Eu montei o time em 2003, fui vice-campeão e fiquei em 4, mas naquela época eu subia 2, mas segurei o time da região. 2004, fiquei em vice-campeão em Pernambucano, ficamos em 4 novamente, só subiam 2. 2005, saí, o Santos subiu para a primeira, foi campeão pernambucano 3 meses depois que eu saí, subiu para a Série A. Então, o que é isso, amigo? Eu deixei uma coisa arrumada, foi alguns pincelamentos e você monta a equipe. É gestão. Ou se você não mudar a gestão e a cabeça do dirigente, você vai ter sempre essa bicicleta. Certo? Mestre Albérico, a sua área que cuida de contabilidade de empresas. Conheci um empresário que dizia que a empresa, para crescer, tem que aprender a dever. Isso faz sentido? Em boa parte dos segmentos empresariais faz sentido, sim, Geraldo. Crédito, como o amigo Rodrigo colocou, é necessário para fomentar o crescimento da economia. Né? Quanto que precisa de uma empresa, né? No momento de comprar a prazo, na hora de buscar recursos em bancos, obter esses recursos, sempre que necessários, projetados, né? Porque você comprar produtos que não giram, imobilizar onde não haverá geração de fluxo de caixa, aí é quebrar a empresa. Mas crédito é super importante. É preciso saber obter esse crédito, agora, com toda a consciência de um gestor responsável, sabendo negociar a taxa que vai ser obtida, sabendo negociar o prazo necessário para o devido pagamento e sabendo ir aplicar esse recurso no mercado de acordo com a necessidade da empresa. Buscar realmente aquilo que faz girar, né, que deixa a margem, porque o que deixa na empresa é sua sobrevivência, o recurso necessário para pagar os salários de seus funcionários, os impostos, o aluguel, as contas de energia e por demais, é o que ele consegue agregar em cada operação de compra e venda de mercadoria, aquilo que ele consegue vender e obter no produto que ele industrializou, ou mesmo na prestação de serviço que ele prestou. Há também quem diga que quem fecha a empresa é banco. Pois é, no momento que essa métrica ela não foi bem desenhada, o banco, de repente, até querendo ajudar, ofertou um recurso, mas no momento em que a empresa não podia pegar com aquela taxa ou com aquele prazo de pagamento, e realmente dever a banco pode trazer aí o fechamento das portas da empresa. Mas o banco, viu, Geraldo, faz isso também com a pessoa física. O banco faz isso com a pessoa física também. É verdade. Ela oferece o vilão da educação financeira, Geraldo. O vilão da educação financeira, no primeiro, sem segundo, chama-se o velho plásticozinho. O cartão de crédito. Esse é o vilão. O cartão, ele está falando inclusive ali da empresa. Desculpa, Alberto. Banco fecha a empresa como quebra a pessoa física, insolvente. A pessoa insolvente. Né? Então, porque o oferecimento, o cartão, o papel de plástico, amigo. O Rodrigo estava falando aí no início, o papel de plástico, Geraldo, é muito bom para quem não tem controle, né? Gastar dinheiro é muito fácil hoje, né? E ganhar é muito difícil. E ganhar é muito difícil. Zé, e depois a gente, mais adiante, tem uma coisa interessante. O nosso Rodrigo disse uma frase aqui.
nos seus comentários de semana de que tome nota de uma coisa: o seu cartão não é seu amigo. Exatamente. Geraldo, primeira coisa, faz uma similitude com o futebol. O cara tem que viver no padrão de vida dele. Isso é que é fundamental, essa cultura. Ele tem que ter a consciência do padrão de vida dele. Como o clube tem que ter consciência do patamar dele. E consciência que esse padrão tem que ser um degrau abaixo. Exatamente. Porque, Geraldo, todo mundo quer, lógico, almejar alguma coisa. Vou dar um exemplo para você que eu vi ontem no seu programa. Sou ouvinte diário. A questão da mobilidade. A cultura do pernambucano de ter carro. É status ter carro. O cara não tem um apartamento, mas tem um carro. Tô mentindo? Não, é verdade. Mas acho que não é só do pernambucano. Mas eu tô falando do que a gente está discutindo na nossa... Não tem um apartamento, mas tem um carro ao preço do apartamento. Exatamente. E pagando taxas É o de status, juros bem maiores do que um apartamento. Geraldo, é cultural, Geraldo. Um carro é uma coisa apaixonante. Apaixonante, é cultural. Então, essa cultura, você vê como você trouxe um tema tão importante que essa cultura dá problema de mobilidade. O que Antônio Alexandre disse aqui ontem, e é uma das preocupações do prefeito Geraldo Júlio, é tentar resolver esse gargalo. O que ele disse aqui ontem é 1,2 de carro por motorista. É um motorista por carro praticamente. Por quê? Por causa da cultura do carro. O cara sai 2 caras do prédio, da mesma garagem, para o mesmo local de trabalho. No mês, um carro, outro no outro. Então, mostrando a cultura do carro. O cara tem, como o Rodrigo disse, tem um carro mais caro do que o apartamento que ele mora, alugado. Né? Então ele não compra, ele aluga o apartamento, mas tem o carro é status. O senhor concorda, doutor Rodrigo, que a pior compra, como objeto de revenda depois de fazer dinheiro, é o carro? Geraldo, não é por aí a educação financeira, né? Porque a desvalorização que o carro tem é uma coisa de mercado. Carro não é mais investimento, já foi, né? Antigamente, eu quando criança, que vivia a época da inflação, você comprava um carro por X e vendia por X mais alguma coisa, porque existia um ágio, o fornecimento do carro era algo difícil, demorava tempo para o carro chegar, então a pessoa comprava um carro por, digamos, 30 mil, vendia por 32. Carro era investimento. Há muito tempo que deixou de ser. Você compra um carro sabendo que vai perder dinheiro. Então, carro é uma realização pessoal. Educação financeira, volto a dizer, não combate consumo. Ela combate o consumo sem a devida responsabilidade. Então, se é o seu desejo, se você vai se sentir o cara andando numa Mercedes e se você tem condições de conscientemente comprando, me perdoe mencionar a marca do carro aqui, eu estou pensando só a título de figuração, né? Se o seu desejo é comprar o carro Y, e se você pode fazer isso, realize o seu desejo. A educação financeira é possibilitar que de forma consciente você viva momentos felizes ao longo de sua vida e permitindo a você que ao se tornar, ao deter uma idade avançada, você consiga manter o mesmo padrão de vida que você tinha aos seus 30, 40 anos, que é a idade do seu ápice de capacidade produtiva, né? Então, se eu tenho condições de andar num carro tipo A hoje e eu não vou ter na minha velhice, então eu estou fazendo besteira, né? Eu tenho que priorizar. Mas também tem uma coisa nesse fator, Rodrigo, desculpa interromper. É a facilidade que dá o crédito para você ter aquele carro. Então, é justamente esse vem o banco de novo, saber aquilo que eu posso ter agora. Aí vem a capacidade de você se preparar, porque a educação financeira, como a gente conversou no primeiro dia que eu vim aqui, não é uma ciência exata. Educar-se financeiramente não tem nada a ver com entender de números, juros, Selic, enfim, nada disso. A educação financeira é preparar o seu emocional. É entender que aquele desejo que você tem naquele momento não necessariamente precisa ser realizado, porque você pode priorizar algo mais benéfico para você ao longo de um determinado tempo, que pode ser curto, médio ou longo prazo. Então, comprar carro é algo absolutamente possível e bom para quem tem o desejo de carro. Agora, compre um carro que o seu padrão de vida permita ter. Se o meu padrão de vida é andar num carro popular, eu não posso pretender ter um carro nível premium, né? Eu tenho que entender que o meu padrão de vida é aquele
e me preparar para ter este mesmo padrão de vida no momento da minha vida em que eu não terei a mesma capacidade produtiva que tenho hoje. Não podemos deixar de falar nos investimentos. Às vezes a gente se emociona com outros assuntos e o investimento fica para baixo. O senhor tem tratado muito desse assunto e eu acompanhei um outro comentário de um especialista dizendo que se impressionado, porque todos nós estamos ouvindo, doutor Albérico, há mais ou menos uns 10 anos, de que o melhor investimento no Brasil é investir em títulos do Tesouro Nacional. Sim, não é? isso. Dizem também que a poupança está esfarrapada, não é negócio investir na poupança. E esse especialista disse que ficou espantado quando ele foi fazer um levantamento dos investimentos no Tesouro Nacional. Diz que isso é muito pouco, o que as pessoas não descobriram ainda que o lugar de investir é ali. O senhor, doutor Rodrigo? É muito pouco, mas esse pouco se deve muito mais ao medo do que ao conhecimento. Porque Tesouro Direto é algo extremamente divulgado. A imprensa divulga, o governo divulga, é extremamente divulgado. O que é que acontece? Se eu, Rodrigo, quiser investir no Tesouro Direto através do meu banco, eu vou pagar muito caro para isso, porque o banco não quer que eu invista o meu dinheiro em Tesouro Direto. Investir em Tesouro Direto, mesmo que seja através do banco, significa tirar o dinheiro do banco para comprar título público. Só que tem um detalhe, Geraldo. Os bancos compram título público. Os bancos não querem que eu invista em título público porque ele quer pegar o meu dinheiro e investir em título público. Entendeu? Então, para investir em Tesouro Direto, eu tenho o caminho melhor, não é que eu tenho, mas o caminho melhor que vai te dar um melhor ganho é tirar o meu dinheiro do banco, colocar o meu dinheiro na minha conta numa corretora e, através dessa corretora, comprar o título público. Porque tem corretora, Geraldo, que não te cobra absolutamente nenhuma taxa para te vender o título Mas O público. senhor diz, o cartão de crédito não é seu amigo. Eu lhe pergunto, gerente de banco é? Não, gerente de banco é seu inimigo número 1. Inclusive, Pode falar, Alberto. eu ia comentar o seguinte, que falando em investimento, o brasileiro ele vai ter que se adaptar a uma nova realidade, que é descobrir que banco não é o lugar de fazer investimento. Exatamente. Tá? Então, tá saindo, quer dizer, é melhor hoje a produção do que o mercado financeiro. Está tentando fazer isso, aí está chegando. Então, por isso, tanto emprego informal aí. Você botar 100 mil reais no banco, quanto ele vai te dar no final do mês? É ridículo. Ele pega 100 mil, monta um negocinho. Informal ou formal, e vai ganhar muito mais. Então, isso tem um lado positivo. Né? Tem um lado positivo. Agora, a pessoa tem que ter ser do ramo. Esse é o homem do negocinho. Tem que ter habilidade. Isa Neves, ele pode daqui a pouquinho, o brasileiro vai descobrir a Bolsa de Valores, onde ele passa a ser sócio de grandes empresas. Tá? O brasileiro, se ele tem essa vontade de ser empreendedor, ele pode ser empreendedor e deixar a gestão por conta de terceiros. Né? Porque quando eu vou para a Bolsa de Valores e compro ações, eu passo a ser sócio daquela empresa, vou receber rendimentos de juros sobre capital próprio da empresa, vou receber rendimentos dos dividendos, dos lucros que as empresas distribuem, e vou ter a variação da minha carteira de ações, uma coisa positiva. E, Geraldo, quando a gente trata de uma realidade que o Brasil nunca viveu como a que a gente está agora, Selic de 6,5% ao ano, tendência de chegar a 6%, taxa de rentabilidade vai ficar anual aí para as aplicações financeiras, máxima aí de 6%, e olha lá que você ainda vai pagar o imposto de renda sobre essas aplicações. Então você tem que correr em oportunidades, Bolsa de Valores. Você vai correr para o mercado imobiliário em alguns aspectos, não é? Porque o mercado imobiliário não é para aventureiro. O mercado imobiliário, quem está vendendo lá, está vendendo com lucro. Se você for comprar por comprar, buscando taxas de juros elevadas, sem saber negociar, quem compra caro vai vender barato depois, vai perder dinheiro. E o mais importante, Alberto, que existem alternativas, Geraldo. Investir na Bolsa de Valores não é para qualquer pessoa. Né? Por quê? Qualquer pessoa pode investir em Bolsa de Valores, mas investimento em Bolsa de Valores para ter sucesso exige conhecimento, exige dedicação, exige estudo. Isso, exatamente. Né? Estudo, porque não apesar de eu já ter dito aqui que o melhor caminho de investir em Bolsa de Valores é investir a longo prazo, porque para ganhar ali no dia, em uma semana, tal, é coisa para profissional, é investir a longo prazo, mas mesmo assim,
o emocional da pessoa pesa mais rápido, pesa mais. Porque você bota hoje, uma semana depois você vê que seu dinheiro diminuiu. Aí você vai dizer, que loucura é essa que eu estou fazendo? Me arrombei lá, doutor. Pois é. Me arrombei lá. Teve um tempo que a Bolsa... toda notícia com relação à Bolsa era de otimismo. E gente, a época trouxe uma reportagem... Fulano ficou rico botando dinheiro na bolsa. Eu digo, vou botar o dinheirinho. Eu botava. E quando eu chegava aqui no computador, que eu olhava, que via aquela sentazinha pra baixo, eu digo, lá tá meu dinheiro indo embora. Aí eu corri pra pegar, não peguei mais quase nada. Mas veja, você tem alternativas. Por quê? Isso acontece com você e acontece com muita gente. O que é que acontece? Quando você sozinho investe na Bolsa de Valores, você escolheu uma determinada ação. Ou porque você estudou a ação, ou porque alguém disse a você que aquela ação era boa. Aí você investe, digamos, vamos citar aqui Petrobras, né, que está na mídia aí o tempo todo. Você foi e comprou uma blue chip da Petrobras, que é a ação da Bolsa maravilhosa e tal. Aí a Petrobras veio na crise, foi lá para baixo a ação. Então, a consequência do seu investimento ter caído é porque aquela empresa específica que você escolheu passou por um momento ruim e desvalorizou. Mas você pode investir em ações, por exemplo, colocando seu dinheiro em fundos de investimento em ações. Ou seja, o que é que esse fundo faz? Ele tem um gestor extremamente profissional, vai pegar o dinheiro daquelas pessoas que integram aquele fundo e vai investir numa carteira enorme de ações. Então, ainda que a Petrobras caia, a coletânea de ações que existem naquele fundo fazem com que você não tenha prejuízo, porque o lucro de uma compensa o prejuízo de outra. Entendeu? Então, isso é uma ótima alternativa de investimento em bolsa para quem não tem condições de acompanhar ou quem não tem competência para entender o detalhe desse mercado, que é complexo. E tem um detalhe, não é simples. O Geraldo, Albérico. Isso que a gente está falando agora, nesse momento, esse tema, é para quem está sobrando. Para quem tem sobrando. O Departamento de Ciência Doméstica da Universidade Rural, ele tem um núcleo de estudo consumo e economia. A professora, ela fez umas questões interessantes e ela botou aqui num questionáriozinho dela que a gente tem uma parceria, o PROCON. Nós estamos até agora ministrando um curso lá no Ariano Suassuna, no Compaz, sobre isso. A gente faz muito esse trabalho, junto principalmente o pessoal da terceira idade, que é muito vulnerável ao consignado, a isso e aquilo. Ela, despesas mensais. O primeiro item que ela coloca é poupança. Quer dizer, é para quem está sobrando. Não está, aí vem alimentação, moradia. Então, para quem está sobrando, a gente pensa, poupança, bolsa, tesouro direto, isso, aquilo outro. Eu falei que as pessoas estão passando a economia informal, montando seu negocinho para render. E para quem não tem? E para quem não tem e fica sonhando em aplicar um dinheirinho na poupança, às vezes ele falta no mês e a poupança é o socorro dele. Não rende nada, mas é o socorro. Ele vai lá e tira um pedacinho, certo? Depois de um tempo acaba. Porque ele não tem a educação financeira, ele não está preparado, ele vê aquilo e se encanta. Você agora tocou no ponto, né? Então, admitindo uma pessoa que tem rendimento, claro, a gente não está falando aqui de uma pessoa que está desempregada sem ganhar nada. Isso. Mas admitindo uma pessoa que tem algum rendimento, quando a gente fala não está sobrando, a gente deve falar. Ela não está fazendo nada para que sobre. Porque qualquer pessoa que tem rendimento pode adequar o seu estilo de vida para que sobrar alguma coisa. 100% das pessoas que têm conta em banco certamente recebem um telefonema de um gerente simpático, agradável, que diz que você vá lá porque ele tem uma coisa muito boa para lhe oferecer. Eu, ultimamente, tenho recebido de uma gerente de banco uma simpatia. É uma conta que eu tenho no Itaú, ela quer que eu bote no outro Itaú, é na mesma rede. Mas olha, por que botar? Porque você vai ser personalité da puta que pariu. Minha amiga, olha, eu tô tão benzinho lá no meu cantinho, por que eu vou mexer com isso? Mas olha, isso é uma loucura. Você termina sendo vencido pelo cansaço. Fazer o quê? Rodrigo, é interessante o que ele contou, porque aconteceu comigo. Aconteceu comigo também. Com todo mundo. Geraldo, eu tinha minha conta no Parnamirim, eu sou da Jaqueira, minha vida aqui. Minha gerente saiu, foi para Boa Viagem. Levou minha conta. Vamos, aquela coisa, vamos. E você? Fui. Sabe quantas vezes eu fui na agência? Uma vez eu fui na agência há mais de 2 anos. Então, o que acontece? Eu não entendo também, viu, Rodrigo, viu, Alberto, que essa política do banco de não querer que você vá para a agência. Ao mesmo tempo,
Porque você dá um fora no telefone de, vamos fazer uma capitalização, não dá não. É muito mais fácil você no presencial, o gerente pode me encantar, não sei o que lá, e você fazer. De seguro de coisas que você, sua casa, que nunca vai cair. Exatamente, essa Um coisa. dia desse eu me descobri com 2 seguros para casa. Geraldo, pior que seguro é o título de capitalização. Ele exato. pega teu dinheiro, diz que tu tá concorrendo a um sorteio Eu- e depois de um eu ano tu nunca vai ganhei. receber o mesmo dinheiro. Eu nunca. E ele pegou o teu dinheiro e fez um investimento lá interessante. E eu nunca pro fui banco. sorteado, rapaz. Nunca fui sorteado. Pior, eu não conheço ninguém que tenha sido. É muito pior do que não ter sido. E deflacionado. Quando você recebe, ainda recebe deflacionado. Exatamente. Então, título de capitalização, para mim, é crueldade. Não é nem investimento ruim, porque não é investimento. É maldade do gerente em relação ao cliente. A gente precisa entender que o gerente, quando eu digo gerente, não é seu amigo. Né? Gerente é um executivo de um banco que está ali sendo cobrado para gerar lucro para o banco. Então o objetivo dele não é pegar o teu dinheiro e colocar no melhor investimento para você. Ele vai colocar o teu dinheiro no melhor investimento para o banco. Né? Você vai ter ganho, claro. Você vai olhar ali todo mês no extrato e vai ver. Seu dinheiro está aumentando. Né? Mas a grande maioria das pessoas não tem a clareza de quando olhar aquele acréscimo de dinheiro, entender qual o percentual de acréscimo que eu tive nesse, para ser mais claro, qual a rentabilidade que eu tive nesse investimento. As pessoas não têm essa clareza numérica. Elas simplesmente veem, eu tinha 20 mil mês passado, esse mês eu tenho 20.050, meu dinheiro cresceu e eu não fiz nada. Não tô aqui deitado na rede, o dinheiro está crescendo, então o investimento é bom. Mas ele poderia crescer muito mais a depender do investimento que você escolhesse. Então é isso. O gerente do banco, o objetivo dele é ser extremamente gentil com você, porque na verdade ele é um vendedor. Você compraria alguma coisa de um vendedor mal educado e indelicado? Não, claro que não. Então o gerente de banco é uma pessoa extremamente afável, amigo, gente boa, sorriso no rosto, né? Quando é mulher, normalmente são mulheres lindas, enfim. Então ele está ali para lhe vender alguma coisa. E o produto do banco é dinheiro. Ele vai lhe vender investimento. Bom para o banco. Jabadi, não tem enganador antipático. Todo enganador é verdade. Se for antipático, não consegue sobreviver. Mas escute, há pouco o Zé Neves tocou aqui numa coisa importante até para quem nos escuta, negociação com débitos, falou no cartão, mas negociação com débito em banco. Eu tenho visto negociações absolutamente favoráveis ao camarada que está no desespero. Ele está devendo tanto ao banco que diz, ele se acabou agora. Mas às vezes vem descontos que espantam. Isso o senhor vive a 3x4. Pois é, Geraldo. É importante lembrar o seguinte, que o banco, no momento que ele empresta um recurso e ele deixa de recebê-lo, ele não perde por inteiro aquele recurso, né? Porque ele pega a parcela do prejuízo e vai deduzir do imposto de renda e da contribuição social que ele tem que pagar ao governo federal. Então, uma parte do prejuízo que o banco tomaria fica para o governo federal, né? em redução do imposto de renda e da contribuição social. Se é justo, se não é nossa lei e não vamos discutir. Quando o banco ele já deu por perdido aquele recurso, ele recuperar de alguma forma é excelente, é lucro direto no resultado dele, né? Além disso, ele tem ainda empresas que fazem compras dos créditos. Então, determinado banco, ele tentou receber de Albérico pela primeira vez, segunda, terceira, não conseguiu, registrou ali como perda e ofereceu a alguma empresa de compra de crédito. E a empresa, te vendo aqui esse crédito de 100 mil por R$ 1.500. E a empresa vai pegar o direito creditício e vai me procurar. Disse, Albérico, aquele dinheiro que tu estava devendo lá 100 mil, tu queres pagar agora 15 mil não? Ela vai estar ganhando 10 vezes o que ela pagou, lucro perfeito, né? E a operação está concretizada. É um desconto muito grande. Porque ela cobra do pessoa física, eu estou falando, que é o caso lá do Procon. Vamos dizer, já teve dívida de 20 mil, pagar 1.900. O cliente, o reclamante do Procon. E ele não perdeu. Ele não perdeu. 1.900. Sem considerar o que ele já tinha pago antes do acordo, né? O Geraldo é o vilão. Fique certo que o vilão da classe média, da classe baixa, da classe média alta, média é o cartão de crédito. Esse é o vilão número 1. Olha, o Roberto Campos dizia o seguinte,
É isso que ele pensa. Se você é melhor dever muito ao banco ou dever pouco. Roberto Campos dizia que se você deve ao banco 10 mil reais, você está Preocupado. Não, o banco está à sua mercê. Não, você está à mercê do banco. Se você deve 300. Vamos mais. 10 milhões ao banco, o banco está à sua mercê. À sua mercê. O detalhe, Geraldo, é que o banco, para te emprestar 10 milhões e aí você ficar devendo, ele normalmente ele se protege. Né? Ele vai buscar garantias que ele tem como executar. Lógico que o banco também sabe que executar uma garantia é uma coisa morosa, vai ter prejuízo, de repente ele não recebe os 10 milhões. E o acordo é uma parte que equilibra ganhos e perdas aí. Mas não é interessante. O interessante eu até coloco, Zé, que apesar do vilão ser o cartão de crédito, eu vou um pouquinho além. Eu vou dizer que o grande vilão é o brasileiro não ter sido educado para ter o cartão de crédito. Né? Então essa falta de educação financeira... É a questão cultural. A questão cultural. Que graças a Deus hoje está indo para... O cartão de crédito pode jogar a meu favor também. Pode jogar a meu favor. Sempre joga, claro. Ele só começa a jogar contra você na hora que Você você não consegue age pagar. de forma irresponsável. Você não consegue pagar. Então, a educação financeira nas escolas, como está se iniciando no Brasil, isso é a solução, efetivamente, não só para que deixe de se ter um problema de endividamento, mas para se garantir melhor aposentadoria, melhor condição de vida na terceira idade, né? O brasileiro aprender a fazer uso efetivo do recurso. Todo cara lascado que eu conheci tinha 10, 12 cartões de crédito. Quando ele abria a carteira, você via aquela fila. Pois é uma alegria no rosto, né, naquela hora de utilizar. Exatamente, Geraldo. É isso E mesmo. pior, quando a pessoa vai comprar alguma coisa que leva 5 cartões de crédito e bota uma parte em cada cartão. exatamente. Né? Então você não tem capacidade sequer de comprar aquilo num único cartão de crédito, aí leva 5 cartões para dividir a compra no meio. Tem que botar na cabeça. A gente vai estar ministrando curso. Eu acho que a gente tem que fazer. Isso tem que ser um mutirão, porque não tem a menor dúvida que tudo na tua vida é consumo. Tudo na tua vida é consumo. Tu acorda é consumindo. É o pão, é o leite. Muita gente defende, e é uma verdade, que é um fator de desenvolvimento econômico de um país, de um estado. Agora, é o consumo sustentável, é o consumo necessário, é você saber consumir. E aqueles que têm, também a gente estava falando desse assunto, é saber poupar. Quem tiver a sua chancezinha de poupar, poupe. Que é fundamental poupar. Quem poupa tem. Quem não poupa não tem. Eu vi isso e é uma frase muito importante. Se você ganha 30 mil e gasta 30 mil, você não tem nada. Você não tem nada. O triste é quando a gente Agora, vê se os você amigos ganha 10 na mil idade avançada e guarda 2, você tem. Olha, O que eu costumo... Oliveira da Macaxeira diz aqui: tem inveja do sertanejo matuto que não sabe usar um cartão de crédito, não sabe assinar um cheque, porque quanto mais moderno, mais fácil de ser enrabado. João da Tamarineiro: já cortei todos os gastos aqui em casa, só falta mandar minha mulher embora. Nelson Aquino Moura de Piedade: eu tenho investimento do banco em PGBL. PGBL e VGBL. É um bom investimento? É perigosíssimo. E não veja PGBL como um investimento de um recurso a ser resgatado em face nenhuma, até diria, da sua vida. Ele tem que ser destinado efetivamente para uma aposentadoria. Exatamente. Quem aplica em PGBL está jogando né? o seu dinheiro ou no P lixo. Ou V, né? Ou P ou V. O V, pelo menos, ele tem uma figuração maior como uma forma de aplicação financeira. Você pode analisar o VGBL como uma forma de aplicação financeira. Mas o PGBL, que é de aplicação progressiva e dedutível para fins de imposto de renda... Só para aposentadoria. Se eu fizer uma aplicação hoje de 100 mil reais e mês que vem eu quiser resgatar, eu vou resgatar R$ 72.500. Não resgato os meus 100 mil reais. Veja como isso é complicado para quem não é do métier. Essa aqui é Ledo Ferreira de Guabiraba. Ele diz: é vantajoso uma LCA de 90 dias pagando 85% de CDI? O que porra que tá dando aqui? É vantajoso. É vantajoso? Tem um detalhe. As pessoas optam por LCI e LCA, Geraldo, porque o grande argumento de venda desses dois investimentos é não pagar imposto de renda.
Só que tem. O que é que acontece? Na hora que você tem 80 e quantos por cento aí que ela disse? 85%. 85% do CDI significa. O que é o CDI? O CDI é uma taxa de referência baseada na Selic. Então, se hoje você tem uma Selic de 6,5%, a grosso modo, ele vai ter 82% de 6,5%. Tá certo? Que foi vendido a ele, que era um bom negócio, porque ele não ia pagar imposto de renda. Ora, se tem um investimento que eu pago o imposto de renda e que me dá um rendimento depois de deduzir o imposto de renda maior do que eu vou ter no investimento que eu não pago imposto de renda, mas que eu vou ter um rendimento de apenas 82% de 6,5% ao ano, evidentemente que esse investimento que eu pago imposto de renda é melhor do que aquele que eu não pago imposto de renda. Mas por que a afirmação que ele é vantajoso? Não quer dizer que seja dos melhores, mas ele equipara nesse momento ao Tesouro Direto. Porque eu vou ter os 100% deduzido do imposto de renda, então eu vou estar equiparando. Tudo bem, Alberto, mas você tem um detalhe aí. Você tem LCI e LCA que pagam 100, 110, 115% do CDI. As pessoas precisam procurar agora. Eu sou capaz de apostar aqui, Geraldo, que ele fez essa LCI através do banco dele. No banco dele, ele está recebendo o patamar de rendimento habitualmente praticado no banco. 85%, chega até a 90%, dependendo do volume de investimento do CDI. Se ele for para uma corretora, com o mesmo valor, ele compra essa LCI de 90 dias, vai receber aí 100, 111, 112% de um CDI. É isso que eu estou querendo dizer. Agora, só fazer um registro. Corretora, para eu encontrar uma corretora com credibilidade, com segurança, porque com relação ao banco, a gente mais ou menos sabe que os bancos, quais são os seguros. Tem números, posso citar aqui nomes? Diga umas 3. XP Investimento é uma corretora que pertence ao Grupo Itaú. É de banco, mas não é banco. Certo. E ninguém vai dizer aqui que o Grupo Itaú é um grupo fraco. Né? Exatamente. BTG Pactual é outra corretora. Rico Investimentos, né? É uma corretora que também pertence ao Grupo Itaú. Orama é outra corretora também, muito sólida. Isinvest, outra corretora muito, muito sólida. E detalhe, Geraldo, na hora que eu abro uma conta numa corretora e transfiro meu dinheiro para uma corretora para eu comprar algum tipo de investimento, meu dinheiro não está na corretora. A corretora é simplesmente o agente que me permite comprar um investimento através dela. Mas se eu compro, por exemplo, Tesouro Direto através de uma corretora, meu dinheiro está no Tesouro Direto. Eu simplesmente usei a corretora para comprar de forma mais barata esse Tesouro Direto. Josa de Belo Jardim, não tenho cartão de crédito, não quero. Só compro à vista e Deus me livre de comércio eletrônico. Carne de bode, galinha e peru na feira e tal. Aí Parabéns para ela. Sandra diz: meu salário é de R$ 1.300 com dívidas. Com uma dívida fixa de 650 e alguns gastos durante o mês. Posso sonhar em um dia ter um imóvel próprio, já tendo 50 anos de idade? Eita. 1.300 por mês. Posso responder? Claro que ela pode sonhar, desde que ela priorize a concretização desse sonho dela. Óbvio que ela vai levar mais tempo do que uma pessoa que ganha mais do que ela. Tem que pagar Mas esses se ela 650, né? priorizar esse sonho da aquisição da casa própria e entender que tudo na vida dela tem que estar em segundo plano, tudo na vida dela que eu digo de consumo, tem que estar em segundo plano em relação ao sonho da casa própria, Exatamente. ela vai concretizar o sonho dela. Necessário Então, também, né, Rodrigo, verificar esse compromisso dessa dívida dela de Isso, 650. 650. Está sendo metade. 50%. Está sendo metade. E a quem se destina esse recurso? Exatamente. Isso aí decorre de quê? Esse Pode ser 50% renegociado? foi de quê? Exatamente. ela tem que caminhar, projetar o sonho da casa própria para o tempo necessário e caminhar para a liquidação dessa dívida, porque aí se hoje ela está vivendo pagando essa dívida, quando ela quitar essa dívida, ela vai ter esses mesmos 600, 700 reais para destinar à casa própria. Exatamente. Eu falei hoje aqui de um comentário que eu vi de um analista financeiro de madrugada, ele dizendo o seguinte, que fez um estudo em cima desses juros que se paga para comprar casa própria. Certo. E que sempre teve na cabeça dele, como na de quase todo mundo, que a Caixa Econômica seria o ideal. E ele diz o seguinte, que dos 4 bancos que financiam casa do Brasil, o juro mais alto é o da Caixa Econômica. Como é que... Ele diz que o mais barato é o do Bradesco.
com uma diferença para o da Caixa de 1 ponto o percentual. Aí ele diz o seguinte, que fez uma conta, por exemplo, se você comprar um imóvel de 300 mil reais financiado com essa diferença de um ponto que tem de um banco para o outro, que aparentemente é quase nada, mas como o prazo é muito longo, ele dá 50 mil reais no final do pagamento. Mas é claro. Porque os juros podem trabalhar a seu favor ou contra você, né, Geraldo? Então, se você tem investimento, os juros sobre aquele investimento trabalham a seu favor. Se você tem dívida, os juros trabalham contra você. Pegando esse exemplo do banco, a gente tem que lembrar, Geraldo, que a taxa de um financiamento no banco, ela é decorrente do histórico que você tem com esse banco. Então, se hoje eu for para a Caixa Econômica Federal, como eu não tenho absolutamente nenhum histórico com a Caixa, é muito possível que a taxa para mim lá seja maior do que a taxa que eu vou conseguir com o meu banco, que eu tenho conta há 30 anos. Excepcionalmente, a Caixa está passando por um problema adicional, não é? Porque o governo federal anterior, né, numa gestão atual, interviu de forma irresponsável na gestão do banco e descapitalizou totalmente o banco em empréstimos que não foram recuperados aí pelo banco. Aproveitar aí a tua audiência, Geraldo. 17, 18, 19 e 20. Terça, quarta, quinta, sexta, este mês, no Compaz Ariano Suassuna, nós estamos fazendo o mutirão dos endividados. Geraldo, é um sucesso. O que sai de gente feliz lá, porque os bancos já são 24 instituições bancárias, mais CELP, Compesa, e eles já vão com esse conceito, eles já vão com essa cabeça, sabe que lá tem que dar um desconto para fazer, porque a gente está fiscalizando cada acordo. Então, estou apoiando a força da sua audiência, aqueles que estiverem com problema de endividamento, 17, 18, 19, 20 no Compaz Ariano Suassuna. Você chamou a atenção algumas vezes, Roberto, para o rendimento sem desconto de imposto de renda. Sim, não é? Isso. Quais são? A poupança não desconta. A poupança não tem incidência do imposto de renda, não é? Mesmo assim não consegue ser boa. Pois é, a regra da poupança é uma regra que ela não é sequer do banco, não é? Nós temos uma normativa nacional para rendimento da caderneta de poupança. Aí nós temos letras de crédito imobiliário, o LCI, o LCA, letras de crédito agrícola, e tem algumas outras aplicações que também... A aplicação em bolsa tem imposto de renda. A aplicação em bolsas, ela tem o imposto de ganho de capital, ela tem tributações distintas. Quando você saca, você vai ter o imposto retido na fonte. Se for do ganho de capital. Do ganho de capital, a venda das ações. Sempre é sobre o rendimento. Sempre é sobre o rendimento. Vai existir na Bolsa, nós temos a distribuição dos lucros. Esse aí é um rendimento que é isento do imposto de renda, porque o imposto já foi pago pela empresa. Existe um outro rendimento também que o acionista recebe, que é o juros sobre capital próprio. É um rendimento que ele é retido na fonte com um percentual de 15%. No momento da remuneração. Então o acionista já recebe deduzido o imposto de renda. Aquele seu curso para declaração de imposto de renda foi feito já? Foi sim. Graças a Deus tivemos um sucesso aí, permanência no Rio Mar e no Shopping Guararapes. Agradeço a você pela... Tem gente que tem receio de colocar, para não parecer rico, aí não coloca, tem 2, 3 imóveis, deixa por fora, não declara o imposto de renda. Está fazendo bem ou mal? De forma alguma. Isso é um risco que ele assume. Mesmo que o cara seja vereador, porque se o vereador não pode aparecer com 20 imóveis. Todo contribuinte tem que registrar aquilo que efetivamente ele possui. Doutor Raíssa botava um Fusca, né? Obrigado. Um abraço e torcia pelo Ibis. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.